E eu pulei a enquete do dia, pegar a opinião de vocês sobre a enquete do dia e podemos falar um pouco sobre o contrato com a Superbet. A renovação, a nossa enquete é: a renovação com a Superbet foi boa, regular ou ruim? Por enquanto está ganhando boa com 66%, regular 27% e ruim 7%. Arnaldo, qual que é o seu voto na nossa enquete? Ai, difícil votar em negócio, né, cara? Você teve até mais acesso e teve com o CEO da Superbet. Eu tô com a maioria boa. Eu iria falar média, mas boa diante das circunstâncias, sobretudo por conta desses gatilhos que acompanham as outras bets de outros clubes. Mas, só para completar o meu voto, acho que até agora, até essa renovação, o acordo foi muito melhor para a Superbet do que para o São Paulo, até esse momento. Daqui para frente, eu espero que o São Paulo seja contemplado de uma forma a justificar um acordo até 2030, que também me parece muito bom para a marca no início e um tanto quanto arriscado, embora eu entenda os motivos, o Éder vai até explicá-los melhor, para o clube. Deixa eu já explicar, antes de pegar o voto do Renan, o que a gente tem de informação sobre o contrato. É claro que as partes oficialmente não revelam valores exatos, né? Tem aquelas cláusulas de confidencialidade, enfim. Mas o que a gente conseguiu apurar é que do bilhão, né, o contrato do bilhão, 6 anos aí, até 2030, até 1 bilhão. 60%, um pouquinho mais, é garantido para o São Paulo. A média, de acordo já com os índices previstos de aumento do valor anual, a média anual de agora até 2030 é 103 milhões por ano de média. Lembrando que esse ano começa menor, termina maior lá em 2030. Então, a média todos esses anos, 103 milhões por ano. Então, isso dá um total de 615 milhões garantidos para o São Paulo. O restante, gatilho de metas, maioria delas por desempenho esportivo, não só títulos, desempenho esportivo. Então, tem meta de chegar à semifinal, final, campeão, de vários e vários campeonatos. Todas essas metas aí atingem o total do 1 bilhão que a gente falou. E acho que a coisa mais... E a questão do naming rights entrou na negociação. Então, uma mesma negociação que desse bilhão, desses 615 aí garantidos, entrou o Master às costas e o naming rights do CT da Barra Funda, que passa a se chamar Super CT, e também terá um investimento da Superbet em modernização lá do CT, além dos próprios planos do São Paulo, enfim. Então, e aí o que o Arnaldo falou, que é a parte mais interessante do acordo, é essa métrica, esse índice que eles acertaram com o São Paulo, que vai monitorar 3 clubes, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, e manter em porcentagem a diferença de valores do acordo. Então, se hoje a diferença é de 5%, 10%, se o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras fizeram um acordo muito mais vantajoso, assinar um contrato de patrocínio que dobre o valor que eles recebem, o São Paulo vai ter esse gatilho de aumento porque o outro clube teve esse aumento. Isso, a princípio, será feito anualmente. Anualmente, o São Paulo vai sentar com a Superbet, ver os contratos desses 3 clubes que serão monitorados e aumentar ou não, pode ser até diminuir, o valor do contrato de patrocínio com a Superbet. Então, isso, a princípio, anualmente, pode ser que seja discutido antes de anualmente, se acontecer uma coisa estratosférica, assim. Mas, a princípio, anualmente, terá essa discussão e esse reajuste para além do que já está previsto no reajuste que chega a 103 milhões anuais. Então, é basicamente isso. Ficou alguma dúvida, eu esclareço. Mas, Renan, pode dar o seu voto na enquete. Tem mais ou menos a opinião do Arnaldo. O meu medo era a defasagem, né, no decorrer dos anos, né? Isso que era o meu medo. Pô, chegar lá em 2030, 2029, a gente não sabe como é que vai estar. Já que tem esse gatilho de aumento, né, numa possível mudança dos rivais, então
A situação do São Paulo que me incomoda muito é a falta de transparência, muita falta de transparência em algumas coisas, em várias coisas da diretoria, né? Isso que me incomoda mais. Mas a questão do patrocínio agora, não venha me mudar o nome do CT, amigão. Pelo amor de Deus. Velho. Hoje os tempos são outros, viu, cara? Eu não consigo falar Morumbis, vai desculpar. Me desculpa, eu não consigo. Agora, Super CT, pô, aí é complicado. E tomara, isso é uma coisa importante, essa informação sua, Éder, que daí eu gosto bastante, da modernização que o patrocinador promete para o CT. Isso aí é muito importante, né? A gente fica muitas vezes só pensando que traga não sei quantos jogadores e tal, mas esse trabalho que é invisível, vamos dizer assim, é muito importante. Que o São Paulo sempre foi pioneiro, sempre foi top, e eu participei muito desse processo, né? Do CT ser o melhor do Brasil, disparado. Eu já falei várias vezes, quando eu chegava no Refis, estava o Ronaldo deitado, o Júlio Batista, que veio da Europa para tratar o Juninho Pernambucano, o Roque Júnior. Os caras vinham da Europa para tratar ali no CT de São Paulo. Né? E isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa muito importante, que é o invisível que ganha jogo, sem dúvida nenhuma. Então, esse movimento aí do patrocinador, né, seria importante. Agora, o Éder postou essa semana quer acabar com a pressão, né? Foi mais ou menos nesse sentido, não foi, Éder, que você postou? Cara, quer acabar com a pressão em cima do treinador? Mete a cara, pô. Mete a cara, vem falar, né? Quando o treinador toma a atitude que ele tomou contra o Atlético Mineiro, que para mim foi normal, aí eu tô falando como ex-jogador que já tive lá na adrenalina do jogo no momento, a minha atitude, quem sabe, teria sido a mesma, né? De sempre estar sendo prejudicado. Pô, a gente já sabe qual que é o jeito do Zubeldia, mas, pô, de novo o cara perde a linha. Agora, chega na entrevista coletiva, hoje não tem entrevista coletiva do treinador, quem vai falar sou eu. Pô, na minha época ia 5 conselheiros para os jogos. No avião privado de São Paulo deve estar indo 30. Bota um desses caras para falar, meu. Tira a pressão do treinador. O cara acabou de ser expulso. O cara tem sofrido pressão pela questão do time. Vai lá. Isso é uma forma de você blindar o time e o treinador. Agora, a diretoria quer blindar o treinador, tirar a pressão dele como? Se escondendo? Não, mete a cara, pô. Fala com a torcida. Viu? Faça chuva, faça sol. Nosso treinador é o Luiz Ubeldia. Né? Então, essa falta de troca com o torcedor que eu sinto muito na diretoria do São Paulo. Até, né, Renan, sobre o acordo, falou mais a Superbet do que o São Paulo. É isso, né? Quem deu entrevista ao Éder foi o Alex da Superbet, não foi exatamente o Casares ou o Tony sobre... E aí o Éder também publicou, e essa é para mim a armadilha do acordo. Eu concordo primeiro permanente que o Renan falou que, embora nesta semana especificamente o Éder cobre o clube, não sei se ele concorda comigo, seja pelo Instagram do Casares com 2 postagens mais robustas, seja pela entrevista do superintendente para o GE, o São Paulo tenha tentado se comunicar um pouquinho melhor das coisas extra-campo, né? Nessa semana especificamente. E também pela entrevista que o Alex da Superbet deu ao Éder. Mas aí o Éder fez a pergunta, claro que ele tinha que fazer, que todo repórter faria, que é a questão de reforço. E o torcedor de futebol, ele não quer saber que nome está na camisa que ele usa, porque cada ano muda o nome. Dessa vez vai até 2030 o mesmo nome. Ele quer saber o que vai significar para o time aquele nome. E o imaginário do torcedor, ainda mais com o único grande reforço contratado deste ano, ter um pouco da chancela da Superbet, né? O Oscar, até o S da camisa, parte do salário, o Éder fez a pergunta. A Superbet pensa em novos reforços para o São Paulo, porque e ele fez a pergunta, eu imagino, né, Éder? Na semana em que o São Paulo fala, estamos apertando o cinto, vai ser um processo difícil, esse ano é muito complicado, tal, e o Éder faz a pergunta, e o torcedor agora vai se acostumando um pouco com essa realidade de 2025, que demorou para acordar, viu?
Demorou para acordar. Nós estamos berrando desde o ano passado. Vai lá o Alex e olha, de repente um reforço, nível Oscar e tal. E aí, eu saí hoje para comprar pão na padoca e o padeiro São Paulino lá leu a matéria do Heller, leu os caras, leu o André Hernan também, aí ele falou assim, vem aí o Dybala. Eu peguei como é que chama? O pão, aquele, né, aquela... E eu falei que Dybala é o cara, Dybala tá machucado, tá operado, tá não sei o quê. O que falou? Tem jogo hoje à noite, não vem ninguém. Mas, vamos dizer, né, Éder, o Alex deu esse... levou a padaria, né? O torcedor é movido por isso, pelo sonho, enfim. Se fosse eu na padaria, eu ia tomar o café lá. Eu ia tomar o café lá e falar, amigo, senta aqui comigo, vamos trocar uma ideia aqui. Chega aí, vamos trazer umas possibilidades aí de contratação. Eu ia ficar 2 horas conversando com o cara, pô. Não, e a hora que eu postei isso nas redes, o torcedor começou a procurar jogadores que tivessem S no nome para contratar e colocar. O Dybala não tem, né, cara? Aí eu falei, o Dybala complicou, né? Exato. Pô, essa é boa. Tem que ser um nome relevante, né? Um nome midiático e que tenha S no nome ainda. Pô. Contrata assim, meu filho, pô, Santiago. Pô. Aí, olha aí, Renan, caramba, pô. Mas até falando um pouco sobre isso, a informação que eu tenho, tá? E é o que eu conversei com o senhor do Superbet, é que isso é uma possibilidade. Não que isso vá acontecer, muito menos que vá acontecer já agora na próxima janela. E eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que existe a possibilidade, desde que o São Paulo queira, desde que exista um nome no mercado que interesse para a Superbet e para o São Paulo. E isso tem que partir do São Paulo, não da Superbet. Então é essa a informação que eu tenho. Eu vi já gente falando do Thiago Mendes, sinceramente não acho que o Thiago Mendes se enquadra no perfil que a Superbet busca. Tem esse nome, mas não ainda não é por aí. O problema é que é só a última letra, né? Senão ele a possibilidade. Vai ficar muito escondido, né? Mas vamos voltar. O Gustavo Felipe mandou um superchat aqui perguntando se o TecFoot de Cotia vai ser aplicado na Barra Funda. Ô, Gustavo, eu perguntei sobre isso no começo do ano, quando o TecFoot teve aquele sucesso estrondoso, né? Até com a conquista da Copinha. E o que eu até publiquei é que tiveram algumas reuniões entre o coordenador de saúde do São Paulo como um todo, né, o Felipe, e o Dr. Eduardo Howen do TecFoot, mas por enquanto não vai ser implementado na Barra Funda. Eles estão observando, estão entendendo como isso funciona, está sendo notado, mas por enquanto ainda não tem nada de ser implementado na Barra Funda, nada de data, tá? Mas está sendo observado. O pessoal já falou, o Casemiro tem S, o Messi tem 2 S's. Problema. Caramba, aí é outro nível, hein? Aí já começaram, que o Lautaro Martins. Vai longe. Aí vai longe. Rames também tinha S, hein, meu? Ai. Né? Na última letra, não? O Álvaro Cardoso mandou aqui: 3-4-3 do Milton Cruz contra o Atlético Goianiense é a melhor opção para hoje. Acho que pode ser o que o Judodia vai fazer, né? Não sei exatamente. Em algum momento o time pode se desenhar nesse 3-4-3. O que está jogando hoje não deixa de ser um pouco isso daí, com variação. Na fase ofensiva de um jeito, na fase defensiva baixa aquelas 2 linhas de 4 e tal. Não deixa de ser mais ou menos isso, né? É que varia muito sem substituir jogador. Pela característica, o Ferrarese tem jogado muito bem, na minha opinião, e ele é o principal jogador que dá essa possibilidade dessa variação. Porque ele é um cara... Primeiro que ele é alto, né? Então, o futebol de hoje, bola parada define jogo, então isso já é muito relevante. Mas ele tem o mínimo de qualidade para apoiar quando necessário, e ele é muito bom defensivamente, né? Na minha opinião, pelo menos. Então, o Ferrarese é o que abre bem a possibilidade de manter esse esquema, de dar essa consistência defensiva. Sem esquecer do Alan Franco, que é o mais regular do time há algum tempo, né? O Arboleda, que jogando na sobra, joga muito. Enfim, não deixa de ser um 3-4-3, com variações. Uhum. Um dado curioso do Arboleda que eu notei no jogo contra o Tajeres: o Arboleda está com 15 jogos esse ano. Tomou um amarelo. Jogou mais tempo que o Rafael.
esse ano. E ele tomou um amarelo. Ele me lembra um pouco, aí é diferente, porque senão, se todo mundo fosse essa regra, eu concordaria o São Paulo ter a média de idade de mais de 30 anos. O time é só por necessidade, acho que não é por opção. Se você reparar, em qualquer time forte do país tem jogadores de 26, 25 e tal. Agora, o Arboleda é uma espécie de Benjamin Button, né? Ele vai ficando melhor, depois mais velho, mais curtido, literalmente, sabe? Curtido. Ele consegue, e tem uma característica que ele é melhor que todos os outros zagueiros do Brasil e da América do Sul. Ele é mais rápido que os outros. Eu não sei como, mas ele continua sendo mais rápido, e fora a bola aérea. Então, de fato, tem muita coisa positiva nesse e na sobra ele não precisa, como o Renan falou, sair tanto jogando. Os outros dois, um pode sair pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo e tal. Enfim, é um jogador muito importante e o que mais jogou em minutos nessa temporada. Tem menos embate também quando o cara joga na sobra, né? Exato. Você não sai toda hora na caça, não tem toda hora contato, corre risco. Você é mais cobertura. E se o cara tem uma leitura de jogo boa, que é o caso do Arboleda jogando na sobra, ele consegue sempre antecipar a jogada e isso aí minimiza a questão do cartão mesmo. Isso é um fato. Verdade. O Matheus Vitor mandou aqui, expectativa Casemiro, realidade Sacha. Sacanagem, né? Sacanagem, né? Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que eu gostaria? Que se fosse de fato essa opção de trazer um jogador, mas que não fosse aquele cara que o que está acontecendo é o fim de carreira. Vou lá no São Paulo fazer o fim de carreira. Um cara que já teve uma carreira vitoriosa lá na Europa e tal, e que venha para isso. Que invista, que meta o dinheiro, como fez o Botafogo, por exemplo, que traga um cara, exemplo, Luiz Henrique, que não é tão midiático, mas é um jogador jovem, que machuca pouco, que vai trazer um retorno técnico muito grande para o time. Eu pensaria mais dessa forma. O Luiz Henrique é um jogador que é caro, mas não é, entretanto, não é midiático, mas é um jogador que trouxe um retorno, espetacular para o Botafogo, né? Eu pensaria muito mais nesse sentido do que simplesmente um nome, né? E não estou falando nada contra o Oscar, não tem nada a ver. Eu tenho gostado muito do Oscar, não tem nada a ver. Mas eu pensaria, se abrisse essa possibilidade, chegasse lá nos scouts do São Paulo, falasse assim, nós vamos trazer um jogador caro. Não interessa se ele tem um nome muito relevante ou não, mas um cara que é caro. Eu visualizaria dessa forma. Eu procuraria no mercado europeu um caro, mas desse perfil, vamos dizer assim. E o Luiz Henrique acabou se tornando um pouco mais midiático porque ele começou a ser convocado para a seleção e foi bem na seleção. E depois ainda trouxe retorno financeiro para o clube, né? Então, sim, é o melhor dos mundos. É que aí, né? É aí que tá. Para ter esse jogador, por isso que eu falei dos 25, 26 anos, o Luiz Henrique da vida, os jogadores que o Palmeiras está contratando, você precisa ter bala, né? Porque o patrocinador, normalmente, o que ele faz? Ele paga parte do salário mensal, mas ele não tem grana para investir em direito federativo, não, né? Então, é isso. O torcedor do São Paulo, ele já sabe, por isso que ele vai procurar jogador fim de contrato com a letra S, que não sei o que, no final de ele já sabe. Curiosamente, o torcedor do São Paulo está aprendendo aos poucos a atual realidade do time, né? E é de fato uma. E o patrocinador, claro, eu entendo. Vamos lá pegar um exemplo fora do São Paulo, é o Memphis Depay, né? Que se tornou o jogador mais caro do país em termos de salário, mas o patrocinador não precisou desembolsar pelos direitos federativos, apenas, bem entre aspas, bancar parte do maior salário do futebol brasileiro. Ele é um nomão, mas ele está justificando, né? É diferente do Rames, né? Ele veio e tá, de fato, mergulhado no Corinthians. O Rames nem a unha do pé ele colocou na piscina do CT, que agora mudou o nome. Então, também acho que antes, pode ser um nomão qualquer, você tem que combinar o crime com quem vier. E eu acho que o Memphis Depay topou, o Rames não topou em nenhum momento, e o São Paulo deu com burros na água, né? Essa é a realidade. O pessoal tá falando do Roger Guedes aqui.
Roger Guedes seria uma boa. Que é do mesmo time do Thiago Mendes, né?